Estamos ao vivo. Bom dia, bom dia, bom dia. Instagram agora avisando aí que a gente já chegou e já vai começar a nossa live de hoje. Vamos começar nossa live de quarta-feira. Quarta-feira, dia 13 de novembro de 2024. Estamos aqui para começar mais uma live. Vamos lá, gente. Dentro daquilo que a gente vem compartilhando, nesses dias, dentro desse projeto Rugido do Leão, nessa semana, algo que tem despertado desde o domingo para compartilhar aqui com vocês é a respeito da palavra. E o rugido do leão é liberar uma voz, é liberar uma palavra, é liberar aquilo que realmente, vai trazer um impacto. Na segunda-feira eu falei que nossas palavras criam realidades, porque muitas vezes pessoas estão inconformadas com aquilo que elas estão vivendo, mas elas continuam a falar, a produzir algo que só vai contaminar ainda mais o ambiente, aquilo que ela está vivendo. Aquilo que ela está vivendo não muda porque as suas palavras não mudam. Então, a partir do momento que o seu falar muda, suas palavras mudam, automaticamente, você vai começar a perceber uma pequena mudança que vai acontecer no seu ambiente. Um ambiente onde existe muita murmuração, um ambiente onde existe uma fala muito tóxica, é um ambiente muito pesado, é um ambiente muito carregado. Então, o que é sábio fazer? Aprender o que eu coloco no meu ambiente. Assim como nós escolhemos coisas físicas, coisas naturais para colocar em um ambiente, nós precisamos também começar a escolher, a selecionar quais palavras nós vamos falar, porque as palavras que nós criamos geram realidades muito nítidas na nossa atmosfera. Palavras não podem ser subjugadas. Você não pode ignorar o poder das palavras. A palavra de Deus, ela fala muito a respeito disso. É um tema muito profundo. Se você começa a analisar a Bíblia, você vai encontrar que de capa a capa, o poder da palavra. Desde Gênesis, Gênesis 1:1, você já começa a ver ali o poder da palavra sendo liberado, como eu disse na última live. O que acontece? A palavra vai falar que a terra estava sem forma e vazia, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas e disse Deus. Ou seja, o Espírito Santo pairava sobre a face das águas, aí vem Deus e se posiciona à beira daquele abismo e disse Deus. E no momento que Deus declara, o que acontece? Deus abre a boca e libera uma palavra. O Espírito Santo que pairava sobre a face das águas, era como se ele estivesse ali incubando, ele estivesse ali esperando uma autorização para que ele pudesse começar a colocar em movimento aquilo que estava parado. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Ou seja, no momento que Deus disse, preste atenção, no abrir da boca de Deus, ele libera a palavra. Quem é a palavra? Jesus é a palavra, ele é o verbo. Então, no momento que Deus ele fala, haja luz, ele envia o Filho, que era o verbo, e o verbo é como se ele fosse ao encontro do Espírito Santo, que pairava sobre a face das águas, eles batessem na mão e começassem a criar uma nova realidade, segundo aquilo que o próprio Deus havia declarado. Então, o que acontece? As coisas vão continuar da mesma forma, até que você aprenda a falar as coisas certas. É importante aprender a falar as coisas certas porque palavras vão criar novas realidades. Você vê isso em Gênesis, você vai ver isso em toda a Escritura. Eu poderia pegar aqui, e de uma forma minuciosa, fico até tentado a fazer isso. E a gente ir olhando livro por livro das Escrituras e ver o poder da palavra sendo liberado. A palavra que foi liberada, ela criou o caminho para que realidades pudessem acontecer. Quando você olha para o livro dos profetas, por exemplo, quando você vê os profetas que profetizaram a respeito de Jesus, eles profetizavam a respeito de Jesus, principalmente Isaías, profetizando a respeito de Jesus. Ele estava, o que era a profecia? É uma declaração inspirada pelo Espírito de Deus. Então, Isaías se posicionava e liberava profecias que eram declarações inspiradas que ele estava liberando
a respeito do Filho de Deus. E o que acontecia nessas declarações? Essas declarações, elas estavam sendo liberadas para abrir um caminho, para preparar um caminho. Aí o que acontece logo depois? Demorou algum tempo, mas você percebe que aquelas palavras, elas não voltaram vazias, elas foram liberadas com o propósito para cumprir aquilo pelo qual elas foram enviadas a fazer. Palavras são como soldados no mundo espiritual. Então, quando você entende o poder da sua palavra e você de repente pensa assim, mas o que eu posso fazer? De repente hoje você está imobilizado para fazer qualquer outra coisa além de falar. Então, quando você entende isso e você gasta tempo para aprender o que falar, o que você vai colocar na sua atmosfera, você vai ser grandemente abençoado por isso. Quando você entende que a sua atmosfera está pesada, você vem e limpa a sua atmosfera. Como? Através de palavras. É uma substituição. É como se você tivesse um copo e esse copo estivesse cheio de sujeiras. E como que essa sujeira vai sair desse copo? Quando uma água limpa começa a entrar. Então, quanto mais água limpa entra, mais a sujeira sai. Até que toda a sujeira saia, você deve deixar que a água limpa esteja entrando. Assim é a nossa vida em Deus. A nossa vida em Deus, muitos de nós, quando recebemos Jesus como Senhor e Salvador, nossa vida está suja. O sangue dele nos lava e nos limpa. Porém, veja bem, em João 15, ele declara algo para os seus discípulos, para os seus apóstolos. Ele fala assim: vós já estáis limpos pelas palavras que vos tenho falado. Ou seja, quanto mais exposição eu tenho à palavra de Deus, mais a minha vida vai sendo limpa. Mais as águas da palavra, lá em Efésios, fala que a palavra de Deus ela é como água. Água que nos limpa, água que nos lava. Então a minha exposição, quando eu tenho uma exposição contínua diante da palavra de Deus que está sendo liberada, a minha vida está sendo limpa. A água, ela penetra. Você pode fechar tudo e a água ainda vai conseguir entrar. Ela vai penetrar, ela sempre acha um caminho. A palavra de Deus, quando ela é liberada, ela sempre vai achar o caminho. Ela não volta vazia, ela vai cumprir o propósito pelo qual ela foi enviada. Ela é como um soldado de Deus. Agora presta atenção. Quero te dar um texto bíblico aqui hoje, porque para a gente poder realmente ver isso de uma forma mais tangível. Está lá em Mateus 8, no verso 5. O que fala aqui? Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião, implorando: Senhor, meu criado jaz em casa, de cama paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra, guarda isso, manda com uma palavra. Um minutinho que saiu o texto aqui. Manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faze isso, e ele o faz. Ouvindo isso, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Então veja bem, o que esse texto nos mostra, né? Jesus ele entrou em Cafarnaum, e no momento que ele estava em Cafarnaum, é interessante porque, veja bem, a palavra Cafarnaum no original significa vila de conforto, ou seja, Jesus tinha entrado na vila de conforto. Apresentou-se diante dele o centurião. Quem era o centurião? O centurião era um oficial do exército romano. Esse oficial ele tinha pelo menos 100 soldados debaixo dele, que respondiam à autoridade dele. Aí ele chega e fala assim: Senhor, o meu criado está em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente.
Jesus lhe disse, eu irei curá-lo. Jesus falou assim, eu vou lá na sua casa e eu vou curar esse homem para você. Eu vou curar o seu criado. Mas o centurião respondeu, Senhor, eu não sou digno que você entre na minha casa. Quem sou eu para que o Senhor entre na minha casa? Ele reconhecia quem era o centurião, um homem que estava debaixo de autoridade. Quem anda debaixo de autoridade é capaz de reconhecer uma outra autoridade quando se encontra com ela. Quem anda debaixo de autoridade reconhece uma outra autoridade. Por que nós hoje encontramos tantas pessoas rebeldes, tantas pessoas contra as autoridades? Porque são pessoas que elas não conseguem reconhecer uma autoridade e elas, por não reconhecer, elas vivem uma vida muitas vezes, desgraçada, uma vida sem graça, uma vida muito ruim perto daquilo que realmente eles poderiam viver. Só um minuto. Tudo bem, filho? Acordou? Eles vivem uma vida sem graça. O que foi? Eu quero beber água. Toma aqui, ó. Pequenininho acordou aqui. Fala oi. Quer falar oi? Quer não? Calça o chinelo, tá? Então eles vivem uma vida muito sem graça. Mas por quê? Porque eles não sabem responder a uma autoridade. Eles resistem a uma autoridade. Porém, o centurião não era uma pessoa assim. Ele era uma pessoa que estava debaixo de autoridade. Ele era uma pessoa que entendia de autoridade. Porque ele estava debaixo de autoridade, ele entendia de autoridade. No momento que ele via uma pessoa que tinha uma autoridade, ele sabia reconhecer a autoridade que ela carregava. Então, quando ele chega até Jesus, ele foi até Jesus sabendo do que Jesus era capaz de fazer. Ele precisava que o seu servo fosse curado. Então, ele vai até Jesus pedindo para que curasse o seu servo. Porque ele precisava que algo fosse feito. E ele sabia da autoridade, da capacidade que Jesus tinha. Então ele fala assim, ele vai até Jesus pedindo para que Jesus cure o seu criado. Porém, veja bem, Jesus fala assim, eu vou lá. Ele fala assim, não, eu não mereço, eu não sou digno que você entre na minha casa. Mas como eu sou uma pessoa que entende autoridade, veja bem, o que ele fala aqui no verso 8? Mas apenas manda uma palavra. O senhor não precisa ir lá. Se o senhor liberar uma palavra, o meu rapaz será curado. Por quê? Veja que ele ilustra aqui no verso 9. Pois eu também sou um homem sujeito à autoridade. Eu tenho soldados às minhas ordens e digo a este vai, ele vai, digo a outro vem, ele vem, e eu digo ao meu servo faz isso, ele faz. Ou seja, eu sou um homem que tem autoridade, eu entendo a autoridade que tem nas palavras que eu falo. E a prova disso é que quando eu mando para um soldado vai, ele vai, quando eu mando para outro vem, ele vem, quando eu falo para o outro faz isso, ele faz. Então eu entendo o poder que há nas palavras, é isso que ele estava falando para Jesus. Então quando eu olho para o Senhor, Jesus, eu reconheço a autoridade que você tem, eu reconheço que aquilo que você declarar vai acontecer, porque eu sei do poder que você carrega, eu sei da autoridade que está sobre você. Verso 10 fala assim, ouvindo isso, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam, em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta pessoa. Por que isso aqui é interessante você perceber? Eu dei o tema para essa live de hoje, veja bem, a palavra sempre vai chegar primeiro. A palavra sempre vai chegar primeiro. Porque existem ambientes que eu e você podemos não ter acessado ainda. Mas são ambientes, são lugares que Deus colocou no meu destino e no seu. De repente você fala assim, eu ainda não consigo acessar fisicamente esse ambiente, eu não consigo ainda chegar nesse lugar, mas eu tenho certeza, eu tenho fé que Deus tem isso no meu destino profético. Então se você entende isso, o que vai acontecer? A palavra vai chegar primeiro. Qual a palavra? A palavra que foi declarada. Se você tem fé que você vai chegar em que Deus te chamou a ocupar um determinado lugar, entenda que a palavra que você fala abre caminho para que você possa chegar nesse lugar. Como eu já disse, as palavras criam realidades divinas, elas não são inocentes. Então, quando eu estou declarando aquilo que Deus já declarou no meu espírito, aquilo que Deus já falou no meu coração, se eu estou lendo a palavra, se eu estou em um tempo de oração, de busca pessoal,
se eu estou em um tempo de culto, de ajuntamento com outros irmãos, e Deus vem e libera uma palavra sobre a minha vida, aquela palavra ela foi liberada no intuito, aquela palavra é uma profecia, e a profecia ela é liberada para criar caminhos, ela vai criar caminhos, ela vai gerar circunstâncias para que aquela própria palavra ela possa acontecer. Agora veja bem, se você é alguém que tem uma palavra do Senhor dentro do seu coração, e tem guardado essa palavra aí dentro do seu coração há muito tempo, e até hoje você não viu essa palavra se cumprir, qual é o entendimento que você precisa ter a partir de hoje? Sabe, a palavra sempre vai chegar primeiro. De repente, fisicamente, você se vê totalmente impossibilitado, é algo muito fora da realidade, é algo muito divergente da sua realidade hoje. Só que veja bem, existe uma coisa que é a realidade e outra coisa é a verdade. Deus já falou a verdade daquilo que você foi chamado a viver, porém a realidade mostra que é impossível que você possa acessar, desfrutar, viver tudo aquilo. Então, a palavra sempre vai chegar primeiro. O que você precisa entender dentro desse entendimento que o centurião tinha do poder da palavra de Jesus? Nossas palavras podem chegar primeiro. E quando as palavras chegam primeiro, querido, elas vão criar a realidade, elas vão conformar a realidade para que elas se alinhem à verdade que Deus já falou. Ela vai pegar a realidade e vai começar a modelar. Ela vai transformar a nossa realidade em uma massinha, em uma argila, e vai começar a modelar isso para que a nossa realidade se alinhe com a nossa verdade e possamos caminhar de onde estamos para onde o Senhor tem nos chamado a ir. Aleluia! Palavras criam realidades. É isso aqui que esse homem fala. Ouvindo isso, se admirou Jesus. Ele falou assim: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei uma fé como essa. Fé de quê? Fé de crer no poder da palavra. Fé para crer no poder da palavra de Deus. Fé para crer no poder das palavras de Cristo. Olhar para as palavras que Cristo tem liberado sobre a sua vida. Não sei, de repente você tem um dia de caminhada, de jornada com Cristo. Você tem uma semana, você tem um mês, um ano ou 10 anos. Não sei quanto tempo você tem, mas importa você entender. O poder da palavra dele ainda permanece o mesmo. Passarão os céus e a terra e a minha palavra não passará. Há um poder na palavra dele. Aquilo que ele criou pelo poder da sua palavra e pelo poder da sua e ele sustenta a sua palavra no mesmo lugar. Ele tem poder não só para falar, mas para fazer a sua palavra se cumprir. Porque veja bem, muitas vezes você vai vir até Jesus orando em oração, você vai ter um tempo de busca e no seu tempo de busca Deus vai te dar palavra. Ele vai te dar a palavra dele. Você deve pegar essa palavra, trazer essa palavra para o seu interior e essa palavra dentro de você, ela deve ser formada. A palavra é como uma semente que é liberada sobre a sua vida. Você pega essa semente, traz ela para dentro de você. Seu coração se torna uma incubadora da palavra e começa a gerar, a gestar essa palavra. Você permite que essa palavra comece a se formar dentro de você. Ela começa a se expandir. Ela vai crescer dentro de você ao ponto dela preencher você todo. De forma que o quê? A sua boca vai falar do que o seu coração está cheio. Quando o seu coração for cheio da palavra que Deus já colocou sobre a sua vida, a sua boca vai declarar isso. No momento que a sua boca começar a declarar as verdades que Deus já falou e que estão crescendo dentro de você, estas palavras começarão a pavimentar o caminho para que você chegue no lugar que Deus te chamou a ocupar. Então, querido, as nossas palavras chegam primeiro. Aprender a viver esse processo, porque o que muitas pessoas querem é o resultado final. Deus, ele já tem o resultado final pronto. Porém, o que acontece? Ele se delicia no nosso processo. No nosso processo nós vamos crescer, nós vamos amadurecer, vamos ter experiências, sabe, com o Pai. Experiências espirituais que vão nos fazer crescer, que vão se tornar marcas tangíveis na nossa vida, e é isso que o Pai quer. O resultado final ele já tem pronto, mas é esse percurso do lugar de onde eu estou para o lugar onde a palavra aponta que o Pai tem interesse. É a jornada,
é a jornada. E como é importante nós aprendermos a nos deliciar na nossa jornada. Eu não sei qual é a sua jornada de hoje, a jornada que você está nesse ano de 2024, mas aprenda a viver a sua jornada, aprenda a se deliciar na sua jornada, aprenda a ser feliz na sua jornada. Não permita que a ansiedade, o excesso de futuro ocupe a sua vida hoje, roubando de você a alegria no estado presente. Seja feliz hoje, decida ser feliz hoje. Aí, o que acontece aqui? Junto com o centurião: digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa, com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai, e te seja feito conforme a tua fé. Vai, centurião. Você falou que eu não preciso ir lá, que eu só preciso falar, então deixa eu te falar. Pode voltar para casa. Seja feito conforme a sua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Querido, que Deus aumente a minha fé e a sua fé, da sua palavra. Que Deus aumente a nossa fé. Aumenta-nos a fé. Aumenta-nos a fé. Fé para crer nas suas palavras. Suas palavras não perderam poder. Palavras que Deus já depositou no seu interior, palavras que Deus já declarou sobre a sua vida, sobre a minha vida. Essas palavras, vejam bem, elas não caducaram, elas não envelheceram, elas não perderam o poder, a eficiência, mas muitas vezes elas estão esquecidas, mas também estão como nuvens pairando sobre nós nas regiões espirituais. E tudo que nós precisamos fazer hoje, nesse dia, é sermos ativados para olhar e reconhecer palavras que já recebemos, mas que ficaram paralisadas no tempo. Dentro da ordem Kairos, essas palavras pararam no tempo. Por quê? Por falta de atenção, muitas vezes. Por falta de entender como essas palavras deveriam romper para acontecer na nossa vida. E o que acontece? Por mais que você possa ter se esquecido de algo que Deus te falou, Deus não se esqueceu. Então, eu quero aqui, como profeta de Deus nessa manhã, declarar sobre a sua vida. Eu declaro sobre a sua vida que as palavras que já foram faladas à sua vida, não importa a data, que essas palavras recebam uma reativação nesse tempo, para que você tenha olhos para olhar essas palavras e para que você possa caminhar não de forma desapercebida, mas sabendo que existe uma palavra que já foi falada sobre a sua vida. Você se torne responsável por trazer essa palavra para o seu coração, para a sua meditação, para a sua oração diária. Que você comece a ser cheio dessa palavra, e à medida que você seja cheio dessa palavra, que essa palavra venha a ser formada no seu interior, essa palavra venha calibrar o seu coração e venha alimentar a sua boca, para que a sua boca fale dessa nova realidade divina e de vida que Deus tem declarado sobre a sua vida, mas que ainda está dentro de você. Suas palavras cheguem primeiro. Suas palavras sejam como chaves que vão abrir portas, suas palavras sejam como martelos que vão quebrar paredes, suas palavras sejam sim como os ladrilhos, né? Os ladrilhos que vão construir o caminho de onde você está para o lugar que Deus tem te chamado. Que você seja cheio de fé, que a sua fé aumente e cresça de forma exponencial, dia após dia, para que você possa verdadeiramente caminhar assim como esse homem olhou para Jesus e reconheceu o poder da palavra que ele tinha e falou assim: ei, vai o teu servo, vai e seja feito conforme a tua fé. Não era para ser feito conforme o que ele tinha pensado, imaginado, mas segundo a sua fé. E nós já falamos sobre fé, né? Hebreus 11, seja feito conforme a vossa fé. Seja feito conforme a vossa fé. Qual é a fé que você tem hoje para que a palavra possa se cumprir? O que é a fé? A fé, pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. O universo foi formado quando Deus falou, querido. A palavra sempre vai chegar primeiro. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível
veio a existir das coisas que não aparecem. O visível veio do invisível. As palavras ali, no mundo espiritual, modelando, trabalhando, cocriando aquilo que viria a se tornar visível. Pela fé, verso 3, pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Verso 1 fala, ora a fé é a certeza das coisas que se esperam. Qual é a certeza daquilo que você espera? De repente você está cheio de uma santa expectativa. Só que veja bem, é a convicção de fatos que não se veem. Que isso realmente vem encher a sua vida de tal forma que você não consiga ficar calado. Que a sua boca fale de verdades que Deus já tem ministrado ao seu coração. E essas verdades pavimentem um caminho para onde Deus tem te chamado. A palavra que você libera sempre vai chegar primeiro. Guarda isso. Em qualquer outro dia nós vamos falar disso. Mas você pode matar um homem, mas você não pode matar as palavras que esse homem declarou. Você pode matar um profeta, mas você não pode matar as palavras do profeta. Uma vez que o profeta liberou suas palavras, querido, suas palavras vão continuar trabalhando para que elas possam se cumprir. Matarás um profeta, mas não pode matar as palavras do profeta. Amém, mãe? Deus abençoe seu dia. Querido, então é isso que eu queria compartilhar com você. Permita o Espírito Santo continuar falando sobre isso a você. Nós vamos continuar falando sobre isso sexta-feira. Sexta-feira a gente vai estar aqui novamente, a última live da semana, para continuar falando sobre o poder da palavra. A palavra sempre vai chegar primeiro. Eu não sei onde Deus tem te chamado, onde Ele já falou que você deveria estar. Quando nós olhamos, por exemplo, a história de José, eu falei disso na segunda-feira. Na história de José, o que a gente encontra ali? José, ele foi chamado... Quando o pai coloca o manto sobre a vida dele, o manto traz uma ativação espiritual e ele começa a sonhar. Ele teve um sonho muito cabuloso e ele senta na mesa de café no outro dia, ele conta para o seu pai e para os seus irmãos o sonho que ele teve. No momento que ele conta, ele ativa não só os inimigos da visão, do sonho que Deus colocou no coração dele, mas ele também começou a pavimentar o caminho para aquilo que ele deveria viver, que Deus havia mostrado. Então, nossas palavras sempre vão chegar primeiro. Antes que José chegasse no Egito, suas palavras já tinham chegado ali. Antes que José fosse uma autoridade no Egito, as suas palavras já colocaram ele naquele lugar. Então, aprenda a falar daquilo que o Senhor já te falou. Fale disso, que as suas palavras apontem para o seu destino e não para o seu passado. Fale direcionado para o seu destino. Fale liberando palavras sobre o seu destino, para onde você vai. E pare de falar de onde você veio. Pare de falar da vida sofrida, da vida difícil, comece a falar da novidade de vida, da nova vida, de tudo aquilo que o Senhor tem para você. Amém? Pai, em nome de Jesus, te agradecemos por mais um dia, mais uma manhã, onde nós podemos compartilhar daquilo que o Senhor tem derramado sobre o meu coração. Pai, em nome de Jesus, eu creio. Assim como o Senhor tem ministrado a minha vida, a palavra sempre vai chegar primeiro. Nós sabemos que tudo aquilo que ainda não existe está no invisível e que essas coisas possam sim ser modeladas, ser transformadas através daquilo que nós estamos falando. Por isso, Pai, enche a vida de cada um de verdades que só o Senhor pode derramar, verdades divinas que vão ser liberadas e tocar a nossa realidade, em nome de Jesus. Aumenta-nos a fé nesse tempo, aumenta-nos a fé para que a nossa boca seja assim um instrumento de liberação de palavras cheias, carregadas de fé, para transformar atmosferas ao nosso redor. Pai, eu te agradeço que o Espírito Santo continue a ministrar a minha vida e a vida de cada um desses irmãos que assiste e que vai assistir. Te agradeço por isso, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Querido, sexta-feira estamos aqui. Deus abençoe sua vida.